empolgação. Hoje em dia, o que as pessoas chamam de motivação, na verdade é euforia, é empolgação. Então toma cuidado com essa perfeição constante das redes sociais. Ninguém fica motivado, eufórico assim o tempo todo. Isso é impossível. Mas aqui nós temos um outro problema. O nosso mundo atual é muito bom em te oferecer aquilo que nós chamamos de superestímulos ou hiperestímulos na ciência. São estímulos que produzem grandes picos de dopamina no seu cérebro. Deixa eu te dar mais um exemplo concreto aqui. É o consumo de e eu preciso fazer uma pausa porque se o YouTube detectar essa palavra, ele derruba o nosso vídeo, pornografia. Bom, por que nós corremos atrás de estímulos de ordem sexual? É porque esses estímulos culminam no prazer do ato, que culmina no orgasmo. Então, veja que existe um incentivo dentro do seu cérebro para que você procure esse tipo de estímulo, para que você corra atrás desse tipo de estímulo. E como você já sabe, quem governa o seu desejo de correr atrás das coisas é o sistema córtico mesolímbico dopaminérgico. Mas o que seria um estímulo de ordem sexual? Ora, pode ser ver uma pessoa que você acha atraente, isso é um estímulo. Pode ser o toque, o carinho da sua esposa ou do seu esposo, namorada, namorado, enfim. Ou pode ser um filme adulto que você assiste na internet. Só que esses filmes adultos que você assiste na internet não são simples estímulos naturais. Eles são aquilo que a ciência chama de hiperestímulos ou superestímulos. Eles são artificialmente construídos para maximizar o seu desejo e o seu prazer. Eles são artificialmente construídos para sequestrar o sistema de recompensa, o sistema de motivação e prazer do seu cérebro. Outro exemplo de hiperestímulo são alimentos industrializados, processados para maximizar o seu desejo e o seu prazer com a comida. Veja bem, tenta imaginar aí uma fruta na natureza que é bem doce, que tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. Manga e banana são dois bons exemplos. Qual é o teor de gordura nas frutas que tem muita frutose, muito açúcar? Ele é baixo, ele é bem baixo. Manga, banana e outras frutas muito doces têm um teor baixo de gorduras. Agora imagina uma fruta gordurosa, muito gordurosa, e o abacate é um excelente exemplo. Qual é o teor de frutose, o teor do açúcar do abacate? Ele é baixo, é um teor bastante baixo. Eu dei o exemplo das frutas, mas isso vale de maneira geral para a natureza. Geralmente você não encontra na natureza açúcar e gordura misturados. Mas aí vem o ser humano, na sua genialidade, e artificialmente mistura os dois. Praticamente toda sobremesa que você ama é uma mistura de açúcar e gordura. Brigadeiro, cheesecake, chocolate, sorvete, bolacha recheada, enfim. Só que, além de misturar açúcar e gordura, algo que já não existe na natureza, a indústria de alimentos vai além. Ela processa os alimentos e coloca uma porrada de aditivo químico para isso ser ainda mais prazeroso e para aumentar ainda mais o seu desejo por isso. Só que a natureza é sábia. Tudo no nosso corpo tende ao equilíbrio, um equilíbrio biológico que nós chamamos de homeostase. Quando você começa a consumir hiperestímulos com muita frequência, o seu cérebro vai se autorregular, mas não é a mesma autorregulação que eu já expliquei aqui antes. Aqui nós temos um outro tipo de autorregulação. Quando você passa dias e dias consumindo hiperestímulos, o seu cérebro começa a reduzir o número de receptores de dopamina. E não é só de dopamina, tá? Mas também de outras substâncias do sistema de recompensa, como as endorfinas. Para a dopamina funcionar, ou para a endorfina, enfim, para essas substâncias funcionarem nos circuitos cerebrais, elas precisam encontrar receptores. É como se a dopamina fosse a chave e o receptor fosse a fechadura. Sem a fechadura, a dopamina não funciona, ela não ativa o sistema dopaminérgico. E eis aí o X da questão. Quando você vive consumindo hiperestímulos, esses hiperestímulos geram picos de dopamina frequentes aí no seu cérebro. Isso vai derrubar o seu nível basal de dopamina, como eu te expliquei já antes,
E vai te deixar desmotivado, sem energia, sem ânimo e por aí vai. Mas se você fizer isso por muitos dias, ou muitas semanas, ou muitos meses, aí a coisa piora, porque o seu cérebro reduz o número de receptores de dopamina e de outras substâncias associadas à motivação e ao prazer. Ou seja, o mesmo pico de dopamina já não é mais capaz de te deixar energizado, porque agora o teu cérebro tem menos fechaduras para a dopamina entrar. E a consequência disso é que ocorre uma dessensibilização do sistema de recompensa do cérebro. Você simplesmente não consegue mais se sentir engajado, energizado, motivado, desejante. Enfim, você não consegue mais ter vontade de fazer as coisas do dia a dia, correr atrás das coisas. Por exemplo, quando você consome muita mais uma pausa, pornografia, isso dessensibiliza o seu cérebro para estímulos naturais, saudáveis, normais. Você não consegue mais ter desejo pela sua esposa, pelo seu esposo, namorado, namorada. Você não consegue mais ter desejo por uma relação normal e saudável. O teu cérebro está adaptado àqueles extremos, àqueles hiperestímulos que você consome nos vídeos adultos da internet. E é por isso que cada vez mais tem acontecido de jovens, eu estou falando de jovens de 18, 20, 25 anos de idade, cada vez mais tem acontecido de jovens procurarem médico com queixa de impotência. E nós sabemos que essa impotência está associada ao consumo excessivo de mais uma pausa, pornografia. Para pensar nisso. Um jovem de 25 anos de idade com impotência. Isso não tem o menor cabimento, isso não faz sentido. Mas o que acontece é que esse jovem adaptou o cérebro dele aos hiperestímulos dos filmes adultos de internet. Ele dessensibilizou, ele tornou o cérebro dele insensível aos estímulos reais, naturais do dia a dia. Esses filmes costumam ser construções completamente artificiais e fantasiosas. É bastante improvável que você encontre aquilo que você vê no filme na vida real, a não ser que você contrate atores ou atrizes para fazer um filme junto com você. E aí, o jovem cujo cérebro está acostumado, adaptado a isso, simplesmente não consegue sentir desejo perante uma menina de verdade, em uma relação de verdade, saudável, normal. E aí, ele literalmente brocha. Isso é um cérebro com um sistema dopaminérgico desregulado e insensível. E não só dopaminérgico, tá? Mas também endoopioide, entre outros. Enfim, um sistema de recompensa, de motivação e prazer que está desregulado e insensível. O mesmo vale para a alimentação. Quando você adapta o seu cérebro aos hiperestímulos de comida processada, junk food, fast food, sobremesa e por aí vai, você dessensibiliza o seu cérebro. Você torna o seu cérebro insensível a alimentos saudáveis, alimentos naturais. Ou seja, quem vive comendo pizza e chocolate e brigadeiro simplesmente perde a capacidade de sentir prazer com legumes, saladas e um filé de peixe grelhado, sei lá. E tudo isso que eu estou te falando aqui é muito mais sério quando o cérebro ainda está em formação. É por isso que você colocar um tablet ou um celular na mão do teu filho de 2 anos de idade é muito danoso para o cérebro dele. É por isso que os psicólogos do desenvolvimento e os psiquiatras infanto-juvenis vêm falando tanto para você não fazer isso. Aquilo é hiperestímulo, são estímulos visuais muito intensos, criados para chamar a atenção do cérebro humano, criados para motivar constantemente com picos. Aquilo é tão motivador, mas tão motivador, que o cérebro do teu filho vai se adaptar, só que ele está em formação. E aí, daqui a pouco, ele não consegue mais ter motivação para estudar, para brincar e por aí vai. E aqui nós tocamos em um ponto nevrálgico. Conhece essa palavra, nevrálgico? Nevrálgico é o que tem relação com os nervos. Ou seja, aqui nós tocamos em um ponto central, um ponto chave sobre os hiperestímulos. Uma das maiores fontes de hiperestímulo que você encontra na sociedade hoje é o seu celular. As redes sociais foram engenheiradas para sequestrar o seu sistema de recompensa, para produzir essa motivação constante, esse desejo constante em você.
Desejo de ficar lá, igual um zumbi, arrastando a tela, vendo a vida de pessoas que não fazem a menor diferença na sua vida. Mensagens, notificações, novidades. Novidades. Eis um ponto importante do sistema de recompensa do cérebro humano. Ele adora novidades, especialmente se essas novidades não te obrigarem a gastar energia. O celular é o berço de constantes novidades e não é à toa que você quase tem crise de abstinência quando você fica longe do teu celular. E isso tudo não gasta energia, esse é o ponto. Basta você arrastar a tela do celular e pronto. Lá tem novidade, lá vem o desejo de consumir aquilo tudo. É bem diferente da novidade de ir para a academia, por exemplo, que exige que você levante do sofá e vá gastar energia e sentir aquele desconforto. As novidades do celular são fáceis, são rápidas, instantâneas, gostosas e não te custam energia nenhuma. Exatamente por isso, o celular é um grande berço de hiperestímulos e de estimulação constante do sistema de recompensa do seu cérebro. Para você ter uma ideia, jovens de 4 a 18 anos de idade passam, em média, pesquisa recente, 74 minutos por dia aqui no YouTube e 82 minutos naquela outra rede, que o nome lembra Tico e Teco. Olha só, crianças e adolescentes hoje passam mais tempo nas redes sociais, nessas redes, do que na Netflix, por exemplo. E eu te garanto que esses números só vão aumentar conforme os anos. Está cansado de ir a nutricionistas e não conseguir emagrecer? E se eu te falar que é possível emagrecer sem deixar de comer o que gosta e perder de 5 a 10 quilos nas próximas semanas? Com o programa Receitas para Secar, isso é possível. Para saber mais, clique no primeiro link da descrição.